Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais este estudo da Palavra do Senhor. Nesta quarta-feira, dia 21 de abril, que Deus esteja abençoando a sua vida de uma maneira especial e que esse estudo possa fazer com que você cresça na sua fé e vença os inimigos. Temos estudado sobre a vida vitoriosa, vencendo os inimigos. Vida vitoriosa, aquela vida que Deus prometeu a mim e a você. Antes do estudo da palavra, vamos orar. Espero que você esteja bem com a sua família, mas vamos orar por você, vamos orar pela sua família, vamos orar uns pelos outros, porque nós precisamos de oração. Pai, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, porque o Senhor é Deus. E chegamos à tua presença na certeza que o Senhor ouve a nossa oração. E quando vamos estudar a tua palavra, pedimos que o teu Espírito Santo venha e nos ensine. Saiamos edificados, cresçamos na fé, conheçamos mais o Senhor e possamos vencer a cada dia as lutas, as dificuldades, os problemas, os inimigos espirituais que temos. Mas sabemos que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ó Deus, obrigado, ó Pai. Fala ao nosso coração. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 8, 37, Paulo diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Antes ele faz um histórico do sofrimento daquele povo. Aquela igreja lá em Roma passava por grandes provações, grandes dificuldades, como eu e você. Em todas as eras da história do cristianismo, o cristão passou por grandes provações. Mas em todas as eras do cristianismo, o cristão sempre foi mais do que vencedor. Promessa do Senhor. Sabemos que é uma vitória certa, mas em meio às dificuldades, os problemas, temos lutas a enfrentar. Eu e você enfrentamos lutas a cada dia. E a Bíblia nos mostra alguns inimigos, e já estudamos que existe esta guerra, uma guerra espiritual que nós travamos com alguns inimigos e nós estudamos a batalha contra o pecado. O primeiro aliado do pecado nós já estudamos, que é o mundo. O segundo aliado ao pecado estudamos a carne. E hoje estudamos o diabo, o nosso arqui-inimigo. Por isso eu e você devemos estar preparados para a luta contra esses inimigos. O grande pregador John MacArthur, ele diz: hoje boa parte da igreja visível parece imaginar que os cristãos devem estar numa diversão e não numa guerra. Por isso, precisamos estudar os nossos inimigos. O pecado, que tão de perto nos rodeia, o mundo, esse sistema maligno contra Deus, a carne, o nosso instinto em pecado, que nascemos em pecado, e vamos estudar hoje a respeito do diabo. É interessante linhas de pensamento a respeito do diabo. Há uma linha que não acredita, outra linha acredita. Popularmente, o diabo ele é visto, ele é mostrado em desenhos, em filmes, como alguém com uma roupa ou totalmente vermelho, algumas feições humanas, com chifres, um rabo pontiagudo e um tridente na mão. Essa é a figura do diabo que o mundo tem colocado para nós. Contudo, a Bíblia apresenta o diabo, esse ser, como um ser espiritual. O diabo é, na verdade, um anjo que foi criado por Deus, mas o orgulho tomou conta do seu coração
Ele rebelou-se contra Deus, ele quis ser igual a Deus e ele foi expulso do céu, diz a Bíblia. E com ele 1/3 dos anjos também caíram e foram expulsos. Esses anjos nós conhecemos como demônio. E o chefe desses demônios é o diabo. Trata-se de um inimigo que tem um diferencial dos dois que nós estudamos, o mundo e a carne, porque ele é um ser pessoal, é um ser espiritual e é um ser inteligente. Qualquer cristão verdadeiro, ele deve entender que há esse inimigo que luta contra nós e luta contra Deus. A Bíblia diz: como um leão feroz que ruge, faminto e cruel, à procura de alguém para devorar. Quem diz isso? Pedro. 1 Pedro 5:8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então a Bíblia é muito clara e diz que o diabo é o nosso inimigo. E nós temos que lutar contra ele. E nós temos armas para lutar contra ele. E somos mais do que vencedores quando nos colocamos diante de Deus. E a palavra de Deus é muito clara quando ela diz assim: sujeitai-vos a Deus. Esteja sobre o guarda-chuva, a orientação de Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Ainda que o homem moderno, meus irmãos, tenha banido a ideia de diabo da Escritura e dizendo que não é bem assim, até alguns teólogos colocando o diabo como algo da mitologia, é inegável que a Bíblia afirma que o diabo verdadeiramente ele existe. Mas antes de pensar neste ser que é o nosso inimigo, inimigo de Deus, que luta contra as nossas almas, contra os nossos corpos, eu queria pensar de novo com você sobre o pecado, a origem de toda esta maldade que existe no mundo. O pecado, seguindo orientação de um livro do pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, diz assim que no princípio o homem vivia em estado de inocência e mantinha perfeita comunhão com Deus. É verdade. O homem foi criado sem pecado. Deus não poderia ter feito o homem à prova do pecado, dizem e perguntam alguns. Poderia, mas qual o valor moral das nossas ações? Seríamos como os robôs. Nós temos livre-arbítrio. Kant, ele diz assim: não se ama por decreto. Amar pressupõe liberdade. Mas cedendo à tentação de Satanás, e é importante entendermos isso, num ato livre de desobediência contra o seu Criador, o homem caiu no pecado. E assim ele perdeu a comunhão com Deus e ficou separado de Deus, porque a Bíblia diz que os nossos pecados nos separam de Deus. O pecado, vamos lembrar, é acima de tudo desobediência. Você sabe, lá no Éden, Deus disse: desta árvore do meio do jardim você não deve comer. E eles desobedeceram a Deus. Pecado é desobediência. E um dos termos bíblicos para pecado é errar o alvo. É ficar além do alvo daquilo que Deus quer para nós. Andar sem rumo. Da mesma maneira, santidade é obediência. Então, pecado é desobediência. E Deus nos chama à santidade, que é a obediência. Em consequência da queda dos nossos primeiros pais, todos nós agora somos, por natureza, pecadores e inclinados à prática do mal. A Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado, herdamos o pecado dos nossos primeiros pais.
porque todos nós caímos em Adão. Todos nós nascemos fora do Éden. Não é uma questão biológica, simplesmente, mas é uma questão espiritual. Se você olhar lá em Gênesis 5:3, Adão gerou filho conforme a sua imagem e sua semelhança, caído como ele em pecado. Todo pecado, meus irmãos, ele é cometido contra Deus, contra a pessoa de Deus, contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus. Mas o mal, quando ele é praticado pelo homem, atinge também o próprio homem, atinge o seu próprio meio ambiente, atinge também toda a natureza. O pecado, então, ele alterou a vida do próprio homem, do seu próximo e do meio ambiente onde ele mora. O pecado, ele é contra Deus, mas ele tem essa dimensão social e ecológica. Gênesis fala disso, Romanos também, porque é um pecado contra o próximo, algo dimensão social, é um pecado numa dimensão ecológica. A natureza sofre pelo pecado. A Bíblia diz que a natureza geme, aguardando a libertação. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, e aí haverá o final do mundo, e a natureza, a Bíblia diz, geme por isso. O pecado maior consiste em não crer em Jesus. A Bíblia diz que é o pecado contra o Espírito Santo, é não crer em Jesus como Senhor e Salvador. Agora, como resultado deste pecado, desta incredulidade, dessa desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à morte e à condenação eterna, além de se tornar inimigo de si próprio, além de se tornar inimigo do seu próximo, se tornar inimigo do próprio Deus e da criação feita pelo Senhor. Então o pecado é algo grave. Por isso, nós precisamos olhar para cada um de nós e nos afastar do pecado. A Bíblia diz que ele tão de perto nos rodeia. Mas o maior de todos os pecados é recusar a Jesus Cristo. Desobediência à vontade de Deus. Este pecado não tem perdão. Agora, separado de Deus, o homem é incapaz de salvar-se a si próprio. Por isso, Deus manda Jesus Cristo. Por amor a mim e a você. Nós dependemos da graça de Deus, quando Ele nos alcança e nos livra do pecado. Por isso, Jesus morreu na cruz, para perdoar os nossos pecados. Ali na cruz ele derramou o seu sangue. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você já foi purificado pelo sangue de Jesus? Então glorifique a Deus. Viva esta nova vida em Cristo. Você é mais do que vencedor, porque Jesus pagou o preço da sua vida lá na cruz e agora você tem vida aqui abundante e vida eterna. Somente a graça de Deus, ela pode salvar o pecador. Somente a graça de Deus um dia nos alcançou. E nós somos instrumentos de Deus para que esta graça alcance outras pessoas que estão morrendo sem Deus, sem salvação. É importante a nossa fé, mas é a graça que é primeiramente algo que nos alcança. Sem a graça, meus irmãos, a fé seria verdadeiramente inútil. Se a salvação fosse pela fé, dependeria de nós, dependeria do homem. A salvação, ela depende de Deus. É um ato da graça de Deus. E a fé, pastor? A fé é uma resposta do homem a esta graça de Deus. A fé é a resposta a todo aquele que nele crê, a Bíblia diz, não morre, mas tem vida eterna. Este aliado do pecado, que nós já vimos, um deles o mundo, outro a nossa natureza
caída, pecaminosa, que nascemos em pecado, e estamos estudando outro aliado do pecado, que é o diabo. Há duas correntes de pensamento e eu queria pensar com você exatamente sobre isso agora. A primeira corrente, eu diria como que a maior mentira de todos os tempos. Existe até um livro escrito assim, a maior mentira do século. Qual é a maior mentira? É que o diabo não existe. Há muita gente que não acredita no diabo. E onde ele jogou mais forte, onde ele impressionou a humanidade de uma maneira muito forte e com grande sucesso, foi fazer com que o homem não cresça na existência dele. É isso que ele faz e continua fazendo. Que eu e você, a humanidade, não creiamos que ele exista. E de fato, muita gente acredita nesta mentira, que o diabo não existe. E assim ele trabalha à vontade. As pessoas acham que ele não existe. Então, não se preocupam com ele. E ele vem para matar, roubar e destruir, diz a Bíblia. Ele veio para matar, roubar e destruir. E levar à condenação o homem. E deixar o homem para sempre longe do Senhor. Esta é a maior mentira de todos os tempos. O diabo não existe. Além desta mentira medonha, tão perigosa, o diabo ele faz crer a humanidade de que tudo vai bem, de que o mundo é assim mesmo, dando a sensação de que os problemas que enfrentamos, eles sempre existiram, de que a ciência e a tecnologia vão remediar tudo isso e vão solucionar os problemas. Porque é assim mesmo. E ele leva a um engano, fazendo você crer que o mundo, na verdade, não está sob o domínio dele. Mas a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Ele usa esta técnica, esta tática maquiavélica. E a maior estratégia dele tem sido esta, fazer com que você, eu e todos os homens creiamos que ele na verdade não existe. E se ele não existe, ele não precisa ser combatido. E ele não é culpado pelo mal. Se ele não existe, ele não tem culpa. Então a culpa de tudo que acontece de errado no mundo é do próprio homem, é do ser humano. Então os problemas universais da humanidade são culpa do próprio homem, da própria humanidade. E é necessário, então, que o homem se vire e acabe se destruindo a si próprio. Um sábio homem que viveu na América pré-colombiana, ele registrou assim: e eis que a outros ele lisonjeia. Ele quem? O diabo. Dizendo-lhes que não há inferno. E diz, eu não sou o diabo, porque o diabo ele não existe. E assim ele sussurra aos ouvidos das pessoas até agarrá-los com as suas terríveis correntes, das quais não há libertação. Então, uma linha de pensamento: o diabo não existe, isto é mitologia, isto é história para criança, isto é história para boi dormir, e não é verdade. O diabo, ele existe. Agora, há um equívoco, muitas vezes, quando aquilo que fazemos de errado, nós culpamos somente o diabo. Ele é o tentador, sim, mas muitas vezes o nosso próprio pecado, a Bíblia diz, a nossa própria concupiscência, o nosso mau desejo faz com que nós caiamos em pecado. Há uma história que foi colocada na internet, e não sei se é uma história verdadeira ou não, e o título dela é Acusada de desviar fortuna da igreja,
põe a culpa no diabo. E a história que apareceu na internet é que uma senhora de 62 anos nos Estados Unidos, ela estava sendo acusada de desviar $72 mil dos cofres da igreja onde ela trabalhava como auxiliar administrativa. Mais do que o sumiço do dinheiro, o que mais surpreendeu aos policiais foi a confissão da mulher. Ela disse: é verdade, eu roubei mesmo. Ela assumiu a culpa, mas não toda a culpa. Ela assumiu parte da culpa. Ela disse que o que pesou mais no roubo foi o diabo. A mulher justificou que ela estava abarrotada de dívidas, com medo de perder a sua casa, acabou sucumbindo às tentações do diabo. Então ela culpava o diabo por tentá-la a roubar o dinheiro. Assim diz ela: eu falsifiquei a assinatura do pastor responsável pela igreja em mais de 80 cheques, até que ela foi descoberta. Eu não sei se essa história é verdadeira, mas vamos olhar a desculpa da mulher. Verdade ou mentira? Foi um ato de cinismo desta mulher? Podemos pensar assim: o tentador, ele existe, é verdade, ele está para trabalhar. Mas há uma coisa, Pedro diz assim na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Num certo sentido, esta mulher estava certa. O maligno trabalhou nas suas carências. Eu queria dizer para você que o diabo ele conhece as nossas carências, as nossas fraquezas, a nossa realidade. E o que ele fez? Ele levou aquela mulher à queda. Mas de outro lado, essa desculpa da mulher é uma desculpa esfarrapada. Porque a Bíblia afirma lá em Tiago, capítulo 1, 14 e 15, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Culpar o diabo é muito fácil, mas ela foi tentada pelo seu próprio mau desejo, a cobiça. Cobiçou o dinheiro que não era dela. Então aprendemos com isso, com essa história, verdadeira ou não, que de um lado está o maligno tentador, mas de outro lado está o nosso mau desejo, que nos leva a pecar. Por isso precisamos colocar a nossa vida diante de Deus para purificar os desejos que nós temos. Colocar as nossas carências, os nossos desejos, as nossas aflições, as nossas necessidades, todas elas submetidas a Deus, para não cairmos na tentação do diabo. Irmãos, dificilmente nós seremos tentados em áreas que não nos dizem respeito. Orgulho, olhar o próximo com vontade de ter aquilo que ele quer e tantos outros. O diabo vem e nos tenta sim, mas nas próprias carências nossas, nos nossos próprios defeitos. Por isso precisamos pedir a graça de Deus. Nós caímos na área em que nós somos fracos, nas áreas em que nós somos necessitados. É interessante, quando Jesus foi tentado, Satanás, ele tentou Jesus em 3 áreas. Primeiro, a área física, quando ele estava com fome. 40 dias Jesus jejuou, ele estava com fome. E o diabo então diz, transforme então, se você é Deus, essas pedras em pão. E Jesus estava com fome, mas ele não cedeu à tentação. Ele disse, nem só de pão viverá o homem. Usou a palavra contra o diabo. E o diabo também usou
da sua artimanha tentadora contra Jesus em outras áreas cruciais. Ele não passar pela cruz. Não precisa você passar pela cruz. Você também não precisa. Eu te dou todos os reinos deste mundo. Você pode se lançar aqui do pináculo desse templo e os seus anjos vão. E Jesus não cedeu à tentação do diabo, combateu com a palavra e foi vencedor. Você quer ser uma mulher vencedora? Você quer ser um homem vencedor? Você quer ter vitórias na sua vida? É se colocar diante de Deus. Submeta-se ao Senhor. Resista ao diabo, foi o que Jesus fez. E ele vai fugir de você. Por isso, cuidado com as suas carências. Submeta todas elas a Deus em oração. Por isso, todas as nossas carências, pedidos, ansiedade, diz a Bíblia, devemos colocá-las em oração diante do Senhor. Daí o que aprendemos? De um lado, o nosso desejo mau e o tentador pronto a nos tentar. E podemos cair se não estivermos firmes no Senhor. A história desta mulher sem nome lembra uma ilustração que o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho conta num dos seus livros. Diz assim, um sujeito estava confessando seus pecados a Deus em oração. E ele estava então orando a Deus, confessando os seus pecados e disse, Senhor, o diabo me tentou e eu caí. E o diabo que ia passando por ali, lhe disse, seu mentiroso, eu nem estava olhando para você. É uma boa desculpa para nós colocarmos a culpa no diabo. Por isso, antes de você colocar a culpa em outras coisas, em tantos outras pessoas, colocar a culpa no próprio diabo, o tentador, a Bíblia diz que nós caímos porque fomos tentados pela nossa própria maldade. Nós aproveitamos a nossa maldade, nossa índole mal e caímos. O tentador, ele faz a parte dele, mas eu e você devemos cuidar para não cairmos em tentação, como diz a Bíblia. Nós não precisamos ajudar o tentador. Ele já age de uma maneira muito forte. Por isso, cabe bem a palavra de Tiago no capítulo 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aí não precisamos mais culpar a ninguém. Até mesmo porque nós poderemos vencer a tentação. Vamos voltar ao tema do diabo. Em sua opinião, quem é o diabo e quais são as suas características? Além desta palavra para esse ser diabo, que quer dizer caluniador ou acusador, o diabo também, essa criatura é chamada de Satanás. Você vai encontrar isso lá em Apocalipse 12, 9. Diabo, Satanás. Satanás significa adversário. Esse é o nome grego atribuído a esse príncipe do mal, que também é chamado lá no hebraico de Satã. Portanto, o significado do nome Satanás refere-se à oposição desse ser maligno a Deus e ao seu povo. Mas a pergunta, pastor, quem é Satanás? Qual o significado na Bíblia? Satanás é o maior dos demônios, é o chefe dos demônios, ele é o chefe dos anjos caídos. A sua ação é claramente vista no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. De uma maneira muito mais clara, a ação diabólica é vista no Novo Testamento. Mas lá no Velho Testamento, nós podemos ver com alguns detalhes a ação desse ser diabólico. Primeiro, eu queria mostrar para você lá em Jó. Lemos sobre como Satanás agiu como um intruso no tribunal celestial. Assim que teve oportunidade,
ele rapidamente começou a fazer falsas acusações sobre o servo do Senhor. Você lembra da história de Jó? Jó é um servo bom porque ele tem de tudo. Ele é o acusador. Mais tarde, nós encontramos na Bíblia, no primeiro livro das Crônicas, oposição ao povo de Deus, incitando o rei Davi a pecar. Em Zacarias 3:2, mais uma vez Satanás é apresentado como opositor e ele é repreendido pelo Senhor. A Bíblia, ela não entra em detalhes sobre a origem desse ser que nós chamamos diabo, Satanás. Nós sabemos que ele caiu da sua posição original. Ele foi criado bom como um anjo de luz, mas o orgulho fez com que ele se desviasse do Senhor. E outros anjos fizeram uso do seu livre-arbítrio e se rebelaram também contra Deus, transgredindo a lei moral de Deus, e eles foram expulsos do céu. O diabo, como líder desses demônios, a Bíblia diz que 1/3 dos anjos seguiu a Satanás, e nós conhecemos hoje como demônios. Por isso, a Bíblia mostra também que ele teve participação primeiro lá no Éden, na tentação de Adão e Eva. Quando houve então lá em Gênesis 3 a queda da humanidade. Por isso, em Apocalipse, o diabo, Satanás, ele é chamado também da velha serpente ou antiga serpente. Mas no Novo Testamento ele é mencionado mais vezes. No ministério de Jesus, nós já falamos sobre a tentação de Jesus, e você vai encontrar o diabo em vários textos bíblicos. E na Bíblia ele é mostrado com vários nomes. Além de Satanás, diabo, que significa acusador, ele tem outros nomes. Eu queria só para você ficar sabendo: tentador, Belzebu, Belial, antiga serpente lá em Apocalipse, grande dragão, o leão que ruge, o Deus deste mundo, maligno, Apolion, que quer dizer destruidor, príncipe deste mundo, assassino, mentiroso. Há muitos versículos que falam sobre Satanás. Antes de tudo, como o próprio nome diz, ele é o nosso adversário. No próximo estudo vamos ver alguns versículos que falam explicitamente a respeito de Satanás. Por exemplo, lá em Gênesis diz: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam do fruto das árvores do jardim? Então já em Gênesis mostra a ação de Satanás como uma serpente astuta. Mas isso nós vamos deixar para o próximo estudo. Espero que você acompanhe esse estudo. Mas o que podemos guardar aqui? Há um inimigo forte, mas Deus está acima dele. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas a Bíblia também diz que nós devemos nos sujeitar a Deus. Isto é, colocarmos-nos obedientes a Deus, submissos a Deus, sob a orientação de Deus. E aí sim, resistirmos ao diabo. E a Bíblia diz, ele vai fugir de você. Que Deus abençoe a sua vida. Um bom restante de semana. Nos encontramos no estudo no domingo pela manhã e também no culto à noite do próximo domingo. Que Deus esteja abençoando você, abençoando a sua família, que a cada dia você possa estar crescendo no conhecimento desta palavra, que é uma palavra viva a cada um de nós. Por isso eu incentivo você a ler a sua Bíblia, a estudar a sua Bíblia e a conhecer mais e mais o nosso grande Deus e confirmar aquilo que a Bíblia diz: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deus o abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pelo estudo desta noite. Que possamos, ó Deus,
entender e saber e conhecer que o Senhor é Deus acima de tudo, que o nosso inimigo, o diabo, já foi derrotado. Ele já está derrotado, porque a vitória é sempre do Senhor e a vitória é nossa, porque nós somos mais do que vencedores. Abençoa o teu filho, abençoa a tua filha. Ó Deus, cura aqueles que estão doentes, sara aqueles que estão nos hospitais, nas suas casas, dá novo ânimo àqueles que cuidam dos seus queridos enfermos, dá vida a cada um de nós. Só o Senhor pode nos dar esta vida. E nós rogamos isto no nome de Jesus. Amém e amém. Deus o abençoe. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir.